Sejam todas bem-vindas à Expo Bore Pneu Show 2026. Muito bom receber vocês todos aqui. Eu me chamo Fernanda Estica, eu sou jornalista e vou acompanhar vocês aqui nessa cerimônia de abertura e em todo o conteúdo aqui na nossa Arena do Conhecimento. Nós vamos agora dar início à nossa cerimônia oficial de abertura da 16ª edição da Feira Internacional de Tecnologia, Máquinas, Equipamentos, Matéria-Prima e Serviços para a Indústria da Borracha, a Expo Bor, e a 16ª edição da Feira Internacional da Reforma de Pneus, a Pneu Show. A Expo Bor, a maior feira de tecnologia, máquinas e artefatos de borracha da América Latina, é realizada pela Francal e co-realizada pela Abiarb e Sindibor. A Pneu Show, o único evento com foco exclusivo na reforma de pneus do mundo, é uma realização da Francal em parceria com a ABR e a Aresp. A Pneu Show conta com o patrocínio ouro das empresas Oriente X, Road Cruza e Triangle. Nós deixamos os nossos agradecimentos especiais a todos os apoiadores da Expo Bor: Abimac, Abpeças, Abplast, Abrabor, Abrafiltros, ABTB, AMA, Borracha Atual, Feiplar e Feipur, Motoring Trends, SLTC e Tire Trends. E agradecemos aos apoiadores da Pneu Show: Abimac, Abpeças, Abplast, Abrafiltros, Alarneu, AMA, Anri, Aran, Arnec, Arvip, Assoban, Clínica do Pneu, Feiplar e Feipur, Motoring Trends, Retreading Business, SLTC, Tire Trends e NTC e Logística. Também agradecemos ao parceiro de transporte oficial do nosso evento, o Metrô de São Paulo. Vamos assistir a um vídeo. Independentemente de onde você quer chegar, a gente vai se encontrar muito nessa vida. Não importa por onde você tenha passado, nossa experiência vai ser sempre diferente. De um lado, você, do outro, infinitas histórias que ainda vão acontecer. Daqui a algum tempo, ou a poucas estações. A gente sempre vai estar aqui. Um portal aberto para você entrar de um lado e sair diferente de outro. Metrô, você por dentro de São Paulo. A edição deste ano do nosso evento também conta com a 2ª edição dos prêmios Expo Bor Brasil e Renova Pneu. Esses prêmios visam homenagear e reconhecer empresas e projetos que contribuíram para a inovação do ecossistema da borracha e da reforma de pneus. Vocês todos aqui podem ajudar a escolher os vencedores dessas duas premiações. A votação está aberta hoje até às 15 horas. Essa votação pode ser feita nos nossos totens que estão aí espalhados pelo pavilhão. A votação também pode ser feita no site das feiras e no aplicativo. Então, estão todos convidados a deixar registrados os votos até às 15 horas. A cerimônia de premiação vai ser realizada ainda hoje aqui nesse mesmo palco, às 18h30. Então, nós vamos revelar todos os vencedores dos 2 prêmios aqui e estão todos vocês convidados. Nós contamos com a presença de vocês. Sem mais delongas, vamos então dar início à nossa cerimônia de abertura da 16ª edição da Expo Bor e Pneu Show. Vamos compor aqui o nosso palco. Eu convido agora o senhor Abdallah Jamil Abdallah, chairman da Francal.
Seja muito bem-vindo, Abdala Jamil Abdala. Convido também ao palco o CEO da Francal, Fernando Ruas. Muito bem-vindo. E convido também o head de portfólio da Francal, Renato Cordeiro. Os três vão receber aqui no palco as autoridades que nos honram com as suas presenças. Vamos receber agora o senhor Marcos Carpegiani, vice-presidente da ABIARB, segundo vice-presidente do Sindibor, neste ato representando o presidente Marcelo Zaidan. Seja muito bem-vindo. Vamos receber também aqui no nosso palco o senhor Edgar Solano Marreiros, vice-presidente da ABIARB e do Sindibor, representando o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Seja muito bem-vindo. Convido agora a senadora Margarete Busetti, presidente da ABR e empresária do setor de pneus. Seja muito bem-vinda. E convido também Júlio César Claro, presidente da Aresp. Seja muito bem-vindo. Nós gostaríamos também de registrar e agradecer a presença de vários convidados especiais aqui na nossa plateia. Agradecemos Márcio Ferreira, presidente da FENABOR, Sintrabor. Agradecemos Ângela Cassese, diretora de Desenvolvimento Econômico, representando o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart. E deixamos nosso agradecimento também a todas as autoridades presentes e representadas, a presidentes e representantes de federações, associações, fundações, institutos e entidades de classe. Agradecemos a lideranças empresariais, jornalistas e senhoras e senhores presentes. Muito obrigada. Convido agora a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Vamos agora dar início aos pronunciamentos da nossa cerimônia de abertura. Convido para a saudação inicial Fernando Ruas, CEO da Francal. Acho que é o máximo que ele consegue aqui, ó. Ó. Gente, bom, primeiro cumprimentar todos que estão aqui em cima, senadora, os meus amigos aqui de Labuta para montar esse espaço, a Biarb, a Aresp, Sindibor, Francal, né? A gente tem um privilégio dentro da Francal que, para mim, que estou hoje junto com a Abdala à frente do negócio, é uma honra, que os nossos eventos eles envolvem cadeias produtivas da indústria, né? E eu, especialmente, vim da indústria antes de trabalhar na Francal, e eu tenho um carinho especial. E no último evento que nós fizemos na semana passada, que era um evento da indústria alimentícia, eu falei lá, e eu vou repetir aqui, que eu tenho um sonho, né? O meu sonho é que o Brasil tenha uma política de Estado para a indústria. Porque, infelizmente, nós não temos uma política de Estado para a indústria. E por que eu falo isso? Eu gosto de economia. Eu não vou lembrar o nome do economista, mas eu fiquei sabendo dessa pesquisa através de um economista que eu gosto, que é o Paulo Gala, que correlacionava indústria com desenvolvimento social. E aí, nessa correlação, dizia o seguinte: quanto mais uma cadeia industrial de um país é complexa, e aí quando eu falo de complexidade, eu não estou falando de complexidade tributária, tá? Porque a nossa complexidade aqui ela é outra. É complexidade de capacidade de produzir bens complexos, né? Então nós estamos falando de cadeias que envolvem tecnologia, alto capital humano, né? Então, para isso tem que você ter uma educação que provê esse capital humano. Esses países, eles, coincidentemente, eles têm um IDH maior, uma renda média social maior, um nível de prosperidade social maior. Acho que muitos aqui já viajaram. Um dos países que tem esse exemplo é a Alemanha. Podemos olhar para a China, que está nesse caminho. E a minha pergunta é por que o Brasil, tendo toda a matéria-prima à sua disposição, ainda não está nesse caminho, né? E aí eu convido vocês para essa reflexão nessa Expo Board, porque eu estou diante de uma indústria resiliente, né? Acompanhando, Margarete, o teu mandato e vendo a luta, né? A luta pelo óbvio, né? Porque não é a luta do privilégio. O setor não quer nenhum privilégio. Ele quer o óbvio, né? A gente vê a distância que a gente ainda está. Não estou falando isso para tirar a esperança de vocês, mas, pelo contrário, para fazer a gente refletir sobre isso e cada um na sua atuar em prol de que um dia o Brasil tenha uma política de Estado. Porque Margarete não vai me deixar mentir, nem o projeto da esquerda do Brasil e nem o projeto da direita tem resposta para isso, né? Então, que a gente reflita e que a gente possa um dia alcançar isso. A Francal trabalha por isso. Cada feira que a gente faz com as cadeias industriais contribui um pouquinho para chamar a atenção de indústrias brasileiras que são resilientes, que sofrem com concorrência desleal, sofrem com problemas de regulação, sofrem com fiscalizações injustas internamente, mas estão aí, fornecendo tudo que a gente precisa dentro do nosso país. Então, queria encerrar aqui abrindo a Expo Board, a Pneu Show, e pedindo para vocês uma salva de palmas para a nossa indústria. E isso aqui é a celebração de uma cadeia industrial e eu acho que a gente merece.
Muito obrigada, Fernando Ruas. Agora eu convido Renato Cordeiro, Head de Portfólio da Francal. Deixa eu ajustar aqui, porque o homem é alto, as metas também acompanham ele. Pessoal, é um prazer, é um orgulho. São 30 anos, né, Abdala, vivendo esse momento de realização. Esse menino que está aqui no meio, aqui, ó, há 30 anos faz esse evento, junto com o seu Edgar e outros meninos que estão aqui conosco, nos acompanhando. Então, para nós é uma honra esse clima de evento, de encontro, de conexão. Eu acho que o futuro vai ser esse. Fala-se muito da tecnologia, mas não podemos esquecer disso aqui, da conexão, do olho no olho. Então, faço minhas as palavras do Rus, minhas palavras, agradeço vocês, aproveitem, agradeço os expositores que estão há 30 anos lutando pelo setor e pelo evento, e os que chegaram agora também, que é a primeira edição. São todos muito bem-vindos, nós queremos continuar aprendendo com vocês e sendo, a cada edição, mais relevante para o negócio dos senhores. Bem-vindos. Muito obrigada, Renato Cordeiro. Agora nós vamos ouvir o pronunciamento do senhor Júlio César Claro, presidente da ARESP, Associação das Empresas Reformadoras de Pneus do Estado de São Paulo. Qual produto oferece desempenho próximo ao pneu novo e custa menos da metade do preço e ainda economiza recursos naturais? Gera empregos para a indústria brasileira e, mesmo assim, precisa provar o seu valor todos os dias. Eu conheço apenas um. É a reforma de pneus. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais importante. Por que uma das maiores iniciativas de economia circular do mundo ainda precisa convencer pessoas todos os dias que funciona? Enquanto muitos setores falam em sustentabilidade, nós a praticamos há décadas. Enquanto muitos discutem economia circular, nós a colocamos em prática todos os dias. Enquanto muitos procuram reduzir custos sem perder eficiência, nós já entregamos essa solução. Cada pneu reformado representa menos desperdício, menos impacto ambiental e mais produtividade para o transporte. E ainda assim, continuamos explicando a importância do nosso trabalho todos os dias. Talvez porque a reforma de pneus tenha se tornado tão presente na logística brasileira que muita gente passou a vê-la como algo comum. Mas a reforma de pneus não é comum. Ela é extraordinária. O meu nome é Júlio César Claro, eu sou empresário do setor há mais de 30 anos. Eu estou presidindo a ARESP e, acima de tudo, eu sou um apaixonado pela reforma de pneus e pela capacidade que essa indústria tem em transformar tecnologia, conhecimento e trabalho em competitividade para o Brasil. É uma honra poder representar a ARESP na Pneu Show. Esta feira não celebra apenas o segmento, celebra também uma indústria que prolonga a vida de um produto complexo e gera riqueza e ainda preserva recursos naturais. Estima-se que 2/3 dos pneus que rodam no Brasil são reformados, pneus de carga. Se existe um lugar para reforçarmos a importância dessa indústria, é aqui. Se existe um momento para mostrarmos que inovar não é apenas criar algo novo, o momento é agora. Sejam todos muito bem-vindos à Pneu Show. Eu cumprimento a Francal, a ABR, a Abiarb, o Sindibor e todos os expositores que estão aqui hoje. Que esta edição gere negócios, compartilhe conhecimentos e fortaleça conexões. Muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras. Dando sequência às saudações, temos o prazer de convidar a senhora Margarete Busetti, presidente da ABR, Associação Brasileira da Reforma de Pneus.
Tenho certeza que as meninas que estão aqui embaixo estão dizendo que ainda bem que tem uma mulher aqui no palco, né? É isso. Gente, eu não estou cumprindo a cota, não, tá? Em nome do Renato, do seu Abdala e do Fernando, cumprimento a todos os presentes, todos os expositores que estão aqui hoje, nesse dia da Pneu Show. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que estou participando da abertura da Pneu Show de 2026, um evento que reúne um setor fundamental para a logística, para a economia e sustentabilidade do nosso país. Como presidente da ABR, Associação Brasileira de Reforma de Pneus, tenho a honra de representar uma atividade que gera empregos, reduz custos para o transporte e contribui diretamente para a economia circular. O Brasil tem hoje o segundo maior mercado do mundo de reforma de pneus. Cerca de 70% dos pneus que são utilizados no transporte sofrem algum tipo de reforma na sua vida útil. Esses números demonstram a importância de um setor que evita desperdícios, preserva recursos naturais e aumenta a eficiência do transporte brasileiro. Mas não estamos aqui só para celebrar conquistas. Também precisamos falar dos desafios. O primeiro deles é a reforma tributária, a adaptação da reforma tributária. Estamos diante de uma mudança profunda no sistema de tributos e a transição exige planejamento, investimentos e segurança jurídica, que é muito difícil nesse país. Tenho acompanhado esse processo de perto, buscando formas de facilitar a adaptação das empresas a esse processo, a essa nova realidade, porque previsibilidade é fundamental para quem produz, investe e gera empregos. Outro desafio é o aumento do custo de produção, a alta dos insumos, os juros elevados, as dificuldades de acesso ao crédito, eles pressionam as empresas e dificultam novos investimentos. Também precisamos falar e enfrentar um problema antigo, a concorrência desleal provocada pela entrada de pneus importados de baixa qualidade. São produtos que muitas vezes apresentam menor durabilidade, menor capacidade de reforma e acabam prejudicando tanto o setor quanto o meio ambiente. Na semana passada, gente, estive aqui num seminário em São Paulo. Estive aqui em São Paulo num seminário onde tive a oportunidade de ouvir Marcos Troijo, um cientista político, economista e diplomata. E ele disse: se você tivesse que fazer uma leitura nesse mundo dos estrategistas chineses, eu diria e resumiria em duas frases. A China buscará fazer com que o menor ser dependente do menor número de países e também buscará fazer com que sejamos dependentes cada vez mais da China. Gente, o pneu é um item de segurança nacional, pois se faltar pneu para o transporte, para a economia do país. O pneu nacional, ele chega na reforma, na empresa de reforma de pneus,
em 72% das vezes. 72% ele chega para ser reformado, pneu nacional. O pneu importado, 27%. Quer dizer, alguma coisa está errado com a nossa fiscalização, com a nossa Receita Federal e também com o governo, que não fiscaliza direito esse país. O que vamos fazer e falar de uma indústria competitiva se temos um real e grave problema pela frente? Como alguns de vocês sabem, tive a honra de ser senadora por 3 anos em Brasília. Procurei levar pautas do nosso setor para o centro da discussão. Defendi medidas para fortalecer as reformadoras, reduzir custos, ampliar o reconhecimento ambiental de uma atividade que presta um serviço fundamental para o país. Mas o desafio governamental é grande. Nós não vemos ninguém falar do país. Nós não temos candidatos que falem do país, do Brasil. Nós precisamos discutir nosso país, nosso estado, nosso município. É isso que nós precisamos fazer. A história da reforma de pneus no Brasil é uma história de resiliência. E tenho certeza que continuaremos avançando com trabalho, união e inovação. Não podemos desanimar, não podemos desistir no nosso país. Parabéns aos organizadores da Pneu Show, aos empresários, aos trabalhadores e a todos que ajudam a fortalecer esse setor tão importante para o Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras. Nós vamos ouvir agora o senhor Edgar Solano Marreiros, vice-presidente da ABIARB, Associação Brasileira de Artefatos de Borracha, e do Sindibor, Sindicato das Indústrias de Artefatos de Borracha e Reformas de Pneus no estado de São Paulo, neste ato representando o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Boa tarde a todos. Olha, é uma honra muito grande estar aqui representando o nosso presidente da Fiesp, Paulo Scaff, e o nosso presidente da Ciesp, Rafael Servoni. Eu estava aqui pensando e lembrando coisa que gente da minha idade lembrar já é uma virtude. Lembrando eu e o Abdala, em 1996, estávamos sentados no sindicato discutindo a feira, junto com o nosso presidente executivo, diretor executivo, Ademar Queiroz do Vale. E naquela época, nós discutimos a possibilidade de o Brasil assimilar uma feira como esta. Era uma dúvida tremenda. Um dizia, é impossível, outro dizia, não, é possível. E a gente ficamos lá discutindo horas e horas e horas. E a conclusão disso, gente, é isso que vocês estão vendo. Uma feira hoje com 193 expositores. Aqui está presente hoje 19 países. Isso é uma virtude maravilhosa. Isto é uma conquista que não dá para dimensionar, não dá para avaliar. Aquela discussão de 1996 nos trouxe a essa realidade. E é graças a vocês que nós estamos aqui. Os expositores, todos vocês, os presentes, que valorizam e que dão valor à nossa indústria de borracha. Eu agradeço a todos, peço que vocês fiquem mais um pouco para assistir uma exposição que vai ter aqui do Senai, que é voltada à indústria, voltada à modernização do nosso setor. Muito obrigado para todos, uma boa feira e sejam felizes. Deus te pague. Obrigado. Muito obrigada. Agora, com um profundo agradecimento da Francal
pelo apoio na realização do nosso evento, convido o senhor Marcos Carpegiani, vice-presidente da ABIARB, segundo vice-presidente do Sindibor, neste ato representando o presidente Marcelo Zaidan. Obrigado. Só ajeitar aqui. Bom, em sendo o último aqui, não sobrou muita coisa para mim falar, não. Eu vou ser bem breve. Espero que vocês desfrutem bastante desse momento e oportunidade que nós estamos tendo aqui no Brasil. Então, é uma satisfação participar da abertura da Expobor e Pneu Show 2026. Nesse ato, eu represento o presidente da ABIARB Sindibor, Marcelo Zaidan, e também na condição de empresário que sou, de uma indústria que conhece bem de perto a complexidade e relevância da cadeia de borracha. A Expobor, como o Cedigar falou, nasceu da compreensão que a indústria brasileira da borracha precisava de um espaço próprio, técnico e empresarial, um ambiente capaz de aproximar fabricantes, fornecedores, compradores, laboratórios, desenvolvedores de tecnologia e lideranças institucionais. Como diretor de uma empresa tradicionalmente expositora, vejo a feira como um indicador de confiança. Aqui percebemos quem está investindo, quem está inovando, quem está modernizando processos e quem está preparado para competir em um mercado cada vez mais exigente. A borracha, ela está presente em cadeias essenciais: mobilidade, saúde, infraestrutura, saneamento, máquinas, energia, mineração, agronegócio, construção e bens de consumo. É uma infinidade. É uma indústria transversal, muitas vezes invisível para o consumidor final, mas indispensável para a operação de praticamente todos os setores produtivos. O desafio é transformar essa relevância técnica em competitividade. Para isso, precisamos de matérias-primas em condições adequadas, segurança regulatória, qualificação profissional, inovação, financiamento e condições justas de concorrência. A ABIARB e o Sindibor chegam a esta edição com esse compromisso: representar o setor com seriedade, base técnica e visão de longo prazo, que é Expobor 2026. Ela fortaleça empresas, amplie oportunidades e reafirme a importância estratégica da indústria brasileira da borracha. Muito obrigado e desfrutem. Muito obrigada. Eu agradeço as palavras e a presença de todos os senhores e senhora aqui no palco. Agradeço a presença de todos vocês na plateia e encerramos assim a nossa cerimônia de abertura da 16ª edição da Expobor e Pneu Show. Logo mais nós vamos iniciar o conteúdo aqui no nosso palco, na Arena do Conhecimento. São só alguns minutinhos, estão todos convidados a acompanhar o nosso dia de palestras e painéis. Muito obrigada pela companhia de todos e uma excelente feira para todos nós.